Olá, seja bem-vindo. A configuração do PF2AD é muito fácil. Ah, Essa é como é a primeira instalação do PFSense, a gente precisa fazer a primeira configuração, né? A configuração inicial. Isso aqui é importante até porque precisamos aqui configurar o DNS. É importantíssimo. O DNS do PFSense deve ser o DNS do servidor AD. No meu caso aqui é esse IP, ok? Eu não vou deixar como secundário. Vou remover essa opção que permite o DNS ser alterado, né, a partir de algum outro tipo de serviço, como DHCP ou PPP. Então eu vou deixar isso aqui desabilitado. Eu vou corrigir aqui o time zone, né, do, do meu PFSense. É importante também definir a hora do servidor. Ela não pode ter uma diferença de 5 minutos em relação o PFSense em relação ao servidor AD. Isso é importantíssimo, porque se tiver uma diferença de 5 minutos, é, ele não vai conseguir fazer a inserção do PFSense no AD, ok? Como membro do AD. Perfeito. Já temos aqui o PFSense configurado. Ok. É a última versão, tá? Eu vou entrar aqui na... Então nós já estamos com a versão, em last version. Ok. Eu preciso ter o SSH, ou se você quiser executar o script via interface web, você pode estar utilizando o command line, deixa eu ver, diagnóstico, command prompt. Você pode estar colando diretamente a linha de execução do script que você recebeu por e-mail aqui, ou como eu gosto de utilizar, o SSH, que aí na console você tem uma visão de tudo que está acontecendo exatamente, ok? Perfeito. Vamos ao prompt. E aqui eu tenho já uma chave que eu utilizei aqui para os testes. Então eu vou colar exatamente como está, que eu recebi, e vou executar. A partir desse momento ele vai fazer todas as instalações necessárias, vai fazer as dependências necessárias também para a execução do Samba, e a partir disso ele vai já deixar o ambiente preparado para fazer a autenticação, como eu vou mostrar aqui para vocês. Eu já tenho aqui esse Windows que eu estou utilizando aqui como base para configuração, já adicionado no domínio. Ele já está autenticando a partir do domínio, já tem um usuário cadastrado, e com ele nós vamos estar utilizando para exemplificar, né, essa instalação. Ok? Então vamos aguardar a finalização da instalação. Ele já instala o Squid como dependência, se não tiver ainda instalado. Pronto, ele já aplicou todas as configurações. A partir daqui a gente já consegue ter uma visualização. Deixa eu fazer um refresh do ambiente. Pronto, a gente já tem a opção aqui do Samba D e do Squid. Então eu vou primeiro aqui no Samba D, vou habilitar, vou fazer o listing dele na interface LAN. Como eu estou usando aqui um servidor maior que o Windows 2008 como AD, eu vou utilizar esse aqui, que ele já vai colocar os parâmetros para esse servidor. O meu domínio é lab.local, workgroup lab, administrator e a password do meu usuário administrador. Deixa eu só confirmar aqui. Eu vou ter uma password bem simples, ok?
Esse processo ele já vai estar fazendo a inserção do PFSense no AD, então você pode diagnosticar essa inserção. Vou fazer um rehash aqui para ele reler no shell. Utilizando esse comando aqui, você tem as informações do AD, ok? E você pode fazer um teste utilizando este comando, que vai buscar lá no AD uma base de usuários e a base de grupos no AD. Então eu já tenho ele funcionando aqui. Vou verificar se o serviço está rodando. O Samba está aqui em execução, ok? Agora vamos partir para o serviço do Squid. Eu vou fazer aqui a leitura do cache local. Isso aqui sempre dá erro quando isso aqui não é feito. Perfeito. Agora vamos aqui na autenticação e vamos escolher NTLM. Aqui eu coloco o número de processos que eu vou utilizar para fazer a autenticação, que ele vai estar disponível para autenticação. Então isso aqui depende do número de clientes que você vai utilizar para a autenticação. Lembrando que um cliente, um computador na rede, ele vai utilizar várias autenticações para um site. Então é importante que esse valor seja aumentado caso o número de clientes na sua rede seja grande. Isso aqui influencia também no consumo de recursos do PFSense, tá ok? Então se você, quanto maior esse número, maior a utilização de recursos, memória e CPU, ok? Vamos salvar aqui. A opção de autenticação basta isso, tá? E aí aqui eu vou ligar o Squid e vou ligar o log para a gente poder acompanhar a autenticação. Salvei, já está disponível o Squid. Eu vou configurar essa minha máquina aqui que eu estou utilizando para fazer essa preparação aqui como a máquina que vai autenticar. Então esse aqui é o IP e a porta do Squid. Eu vou listar aqui os logs. Então aqui eu tenho o cache e o access, que seriam os acessos, ok? E aí agora eu vou fazer a utilização. Ele já vai estar utilizando aqui, por exemplo, qualquer website. Ele já está utilizando o Squid como cache. Essa página ele abriu já utilizando o cache. A gente pode estar verificando os logs aqui, ok? Para uma visualização melhor, eu posso estar utilizando aqui também a partir da interface no real time. Com o real time você tem as autenticações sendo feitas aqui, através do usuário e o destino, né? Aqui o número, ele está iniciando os processos de autenticação e é normal você encontrar alguns logs. Deixa eu entrar em alguma página nova aqui. É normal haver vários TCP DYNEs desses aqui. Porque acontece, ele primeiro faz uma tentativa direta sem autenticação para ele invalidar e pedir a autenticação. Essa autenticação ela é transparente, porque ela vai fazer a leitura através do NTLM, da sessão da máquina do usuário. Então é imperceptível para o usuário final, ok? E o log é normal aparecer tem uma documentação do próprio Squid explicando isso detalhadamente, ok? Portanto, aqui já está pronto a autenticação básica, transparente, com o Squid, ok? Muito obrigado, até mais.